Benvenuta o benvenuto ad un nuovo video qui sul mio canale. Ou seja, em português, bem-vinda ou bem-vindo a um novo vídeo aqui no meu canal. Essa aqui é outra aula que eu estou gravando, especialmente para você que está estudando e aprendendo, conhecendo, né, as preposições em italiano. Le preposizioni. Essa aqui é a segunda parte de um vídeo que eu comecei, né, de uma explicação que eu comecei sobre as preposições mês passado, tá? Eu vou botar aqui também, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, o link da primeira parte dessa explicação sobre preposições em italiano, tá? No vídeo anterior, eu falei sobre preposições simples. Se você está aqui e está vendo primeiro esse vídeo, eu não aconselho você a assistir primeiro esse vídeo. Primeiro, você deveria, na minha opinião, e é esse o meu conselho, você deveria primeiro assistir a primeira parte do vídeo, para poder você entender o significado das preposições simples. Porque o assunto da aula de hoje são as preposições articuladas, que nada mais são que as preposições simples com os artigos definidos em italiano. Por isso, já não perca mais tempo e clique aqui na descrição, e veja o vídeo sobre preposições simples, essa super aula, com esta super lezione. Já hoje, que é a segunda parte, vamos falar sobre preposições articuladas. E, na maioria dos casos, é a parte que mais causa problemas. Por quê? Você deve me perguntar. Bom, porque são muitas opções, tá? Eu vou mostrar aqui para você a lavagna, que seria em italiano lavagna. O que é lavagna? Lavagna é o quadro, tá? Da aula da primeira parte, né? Então, da primeira aula sobre preposições simples, tá? Vou aqui diminuir, tá? E aqui essa lavagna, eu vou tentar formar as mesmas frases que eu usei na primeira aula, porém com preposições articuladas, tá bom? Vamos lá, então. Vou aqui botar, tá? Preposições. Vamos só revisar o que é uma preposição, tá? Uma preposição, em italiano, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui a lavagna aqui. Perfeito. Aqui, ótimo. Últimos retoques, tá? O que são as preposições? Como aqui na minha lavagna, daquele dia que eu fiz a primeira aula, tá escrito, as preposições, elas servem para criar ou expressar relações e formar complementos. Por exemplo, uma preposição, uma frase com preposição é Sara è la figlia di Catarina, que é minha mamma, é minha mãe. Esse di é uma posição simples, que tem o significado de mesmo, de. Sara é a filha de Catarina. Ok? Ótimo. Bi. As preposições simples são várias, tá? Em italiano a gente costuma aprender uma filastrocca, que seria o termo em italiano. Uma filastrocca. O que é uma filastrocca? Uma filastrocca é uma cançãozinha, tá? Que a gente aprende de cor, é tipo Ave Maria. A gente nunca pensa, nossa, o que vem depois na Ave Maria, o que vem depois de cheia de graça, né? A gente começa a pensar na nossa cabeça, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e assim vai, né? Seria o Senhor é convosco. Entendendo a mesma coisa. As preposições simples são di, a, da, in, com, su, per, tra e fra. São essas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tra e fra tem o mesmo significado, tá? Só tem uma regra específica que você pode ver tranquilamente no vídeo da primeira parte. Portanto, como que eu formo as preposições articuladas? Eu preciso dessas daqui, tá? E não são todas, mas os artigos definidos em italiano. Artigos definidos em italiano. Em italiano, articoli determinativi, tá?
Ou seja, os artigos definidos. O, a, os, as, ok? Os e as. Que em italiano tem várias formas de dizer, tá? Tem regras específicas para isso. Eu não vou falar sobre isso nessa aula, tá? Essa é uma aula sobre preposições articuladas. Para você poder usar da melhor forma as preposições articuladas, você tem que saber usar as preposições simples e também lembrar de como se usam os artigos definidos em italiano. Você não tem como você conseguir usar essa junção, ok? Então, o em italiano tem três opções. Ou é o will, ou é o lo, ou é o L apóstrofo. O A são duas, o lá e o L apóstrofo. O os seria i e li. E o as é o melhor de todos, porque só tem uma opção, lê. Então não tem como se confundir, certo? Mas muito bem. Só vou explicar rapidinho, tá? Mais entrando no detalhe, em outro vídeo, fazendo aula comigo, procurando na internet, tá? Isso aí é com você. Quando que eu uso o will? No geral, com palavras masculinas singulares que começam com consoante. Então, por exemplo, il figlio, il marito, il padre, ok? Todas as palavras masculinas singulares que começam com consoante F, M, P, ok? F, M, P. O lo é o mais difícil, porque eu uso lo especificamente com algumas palavras que começam com específicas consoantes. Por exemplo, com palavras que começam com Y, por exemplo, o iogurte em italiano, lo yogurt, lo psicólogo, tá? Lo zucchero, o açúcar. Então, com certeza, com Y, com PS e com Z, você vai conseguir formar palavras, né, que tem como artigo definido singular o lo. E o L apóstrofo, para terminar, no masculino, a gente usa com palavras que começam com vogal. Então, por exemplo, o amigo, l'amico. Por exemplo, l'herói, o herói, também começa com vogal ou com H. Por exemplo, l'hotel, o hotel, tá? Esse li aqui seria os, ou seja, o plural disso. Então, por exemplo, os amigos, gli amici. L'eroe, plurale, eu uso li, eroi. L'hotel, gli hotel. Então, o que a gente percebe? No geral, no plural, se a palavra termina com o plural é em i, tá? Masculino. Então, aqui é a mesma coisa. Il filho, o plural vai ser filho. Porém, como o artigo não é L apóstrofo e nem é lo, eu vou ter que usar o i aqui, tá? Então, os filhos seria i figli. I filho. E padre, os pais, os maridos. Bom, na Itália não existe bigamia, né? Mas em hipótese seria os maridos. E mariti, ok? Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, plural de açúcar seria o li, zuccheri. Novamente o o, que aqui no final vira i, tá? A gente usa muito li zuccheri, né? Açúcares adicionados, zuccheri aggiunti, tá? Vou escrever isso. Ou seja, para formar uma preposição articulada, eu preciso, por exemplo, do de, hipótese, mais, vamos dizer, dos açúcares, por exemplo. Para dizer isso, tá? Dos açúcares. Em italiano, eu preciso do di, que indica posse, e os, né? Que a gente viu agora, que pode ser ou i ou li. Como que eu vou saber, Sara? Você pode me perguntar. Eu sei em base à palavra que segue. Açúcar em italiano, eu uso a palavra zuccheri. E zuccheri começa com Z, ou seja, o plural é lo, e o singular é lo, e o plural é li. Então, di mais li. E em italiano vira degli.
Toda vez que eu tenho o de na posição articulada, esse I vira E, dele. Vou mostrar aqui para você uma tabela que, se você quiser, eu posso te mandar. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, é só você me pedir nos comentários, no Instagram, no WhatsApp, se você tiver meu WhatsApp. Peça para mim essa tabela que eu te mando, tá? Essa tabela aqui. Então, ó, de, posse, e li, de os, dois, em italiano, di. Ele vira dele. Todos têm E, tá vendo, ó? Ok? Ok? Então, isso aqui seria degli zuccheri. Degli zuccheri. Dos açúcares, tá? Di mais I é degli. No feminino, a gente tem ou lá ou L apóstrofo. Do mesmo jeito que no masculino, eu uso o L apóstrofo quando a palavra começa com vogal. Então, por exemplo, l'amica, l'acqua, tá? Tem essa pronúncia mesmo. L'amica, l'acqua, como se fosse uma palavra única, tá? L'amica e l'acqua. A água e a amiga. A amiga e a água. Ok? Ou seja, plural disso vai ser o ler. Por quê? Porque não tem outra alternativa no feminino, tá? Então, as amigas, le amiche. As águas, le acque. Então, se eu quisesse falar das amigas, eu preciso sempre de mais o ais, que em italiano não tem como encerrar porque é sempre le. Então, de mais le, o i vira i, o i vira e, ou seja, delle. O L dobra, tá? No caso de ler. Então, das amigas, seria, amigas é amiche, a gente viu agora, amiche, ou seja, delle amiche, das amigas. Vamos fazer aqui uma frase, por exemplo, questa macchina, este carro é delle amiche di Sara. O que significa isso? Significa que este carro é das amigas de Sara. Ok? Delle amiche de Sara. Como que eu chego a esse resultado, a essa palavra? Eu preciso ver amiche, o que segue. É feminino? É masculino? Normalmente, palavras que são femininas, que terminam com A no singular, formam plural adicionando E no lugar do A, tá? Então, le amiche, le acque, la mamma, plural, le mamme, la figlia, le figlie, ok? La figlia, le figlie. Então, plural é sempre E. Então, já isso pode te ajudar. Amiche, ok? Ou seja, é plural. Então, se é plural, com certeza o artigo vai ser ler, porque não tem outra opção. E aí eu tenho que entender qual preposição simples eu tenho que usar. Se é o de, se é o a, se é o da, se é o in, se é o com e se é o su. Porque per, tra e fra não formam preposições articuladas, tá bom? Não formam. E o com também não é muito usado, tá? Não é essa preposição não é muito usada para formar preposições articuladas. Ou seja, com o a, em italiano, com o a, por exemplo, com a filha. Em italiano seria con la figlia. Porém, se você encontrar na internet, em algum livro, a forma contrata, a forma contraída de con la, ou seja, com preposição articulada, seria essa. Que, na verdade, poderia também significar cola, né? Cola mesmo de você colar folha no papel e tal, ok? Num caderno, cola. Ou, nesse significado aqui, seria colla, colla filha, colla filha, ok? Mas essa forma aqui não é muito usada, não. A gente usa mais o com o il, então seria com o, vamos dizer, com o filho, hipótese.
Massimo è andato a scuola con il figlio. Máximo foi à escola com o filho. Vou escrever isso em português. Máximo com dois S, tá? Máximo foi à escola com o filho. Escrevi errado até. Máximo foi à escola com o filho. Com o filho. Se eu não quiser usar essa estrutura, eu poderia usar a preposição articulada, que seria com mais il, ou seja, col, 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 ok? Col. Então, ao invés de ser Máximo é andato a escola con il figlio, seria col figlio, tá? Não é obrigatório você usar essa específica estrutura, não, tá? Você pode usar qual você preferir. Se esse col, C-O-L, te confunde, tudo bem, não te preocupare, ok? Você pode usar, com certeza, con il, que é mais usada, tá? Col, é possível você encontrar col si, ou seja, com mais il, né, preposição articulada, com o, seria, né? Então, por exemplo, Massimo è andato a scuola col figlio. Massimo foi à escola com o filho. Ok? Massimo foi à escola com o filho. Seria essa tradução. A outra que também é bastante usada é o plural disso. Então, con, que o plural de il é i. Então, fica coi. Hipótese. Ao invés de ser Máximo saiu com o filho, vamos botar Máximo saiu com os gêmeos. Hipótese. Máximo è andato a scuola coi figli. Ou, como no exemplo que eu dei agora, coi gemelli. Ou até mesmo com os filhos gêmeos, né, para juntar tudo. Coi figli gemelli. Ou seja, Máximo foi à escola com os filhos gêmeos. Gêmeos. Ok? Esse coi seria com os. Com os. Ao invés de falar com i, que também é super possível, tá? Você escolhe qual usar. Também é possível você usar o coi. Tudo junto. Ok? Ao invés de com i, você pode usar o coi. Ou, se você preferir o com i, tranquilamente o com i. Ok? Você decide. Principalmente são essas as opções, tá? Com il e com i, que a gente usa bastante com a preposição simples con, ok? Ou seja, com. As outras, per, tra e fra, não formam. Então, o que sobra pra gente? Sobra o di, o a, o da, o in e o su. Ok? Di, a, da, in, su. O di, que significa posse. Quase sempre, tá? Mas não somente significa posse, pode também significar material, tá? Então, por exemplo, folho de carta. Então, folha de papel, carta é papel, ok? Num vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz sobre preposições, eu expliquei tudo direitinho para que serve e quais são os usos de cada preposição simples, tá? Então, eu não vou ficar aqui repetindo. Aqui eu estou focando em preposições articuladas, tá? Que são um passo à frente das preposições simples. Por isso que eu falei, não adianta você assistir essa aula aqui, essa super aula de hoje aqui, se você não assistiu antes a primeira aula, tá? A primeira parte dessa explicação, ok? Então, por exemplo, para eu formar tudo que tem a ver com de, eu preciso pegar o de e pegar os vários artigos. Então, de mais il seria dele, ou seja, do.
né? Hipótese. Sara è la figlia del vicino. Hipótese. O que significa isso? Significa Sara é a filha do vizinho. Eu não sou, tá, gente? É uma hipótese. Esse dele, por que é dele? Alguém pode me perguntar. E eu respondo. É o dele por quê? Porque vicino, o vizinho, é masculino, tá? Singular, porque é um vizinho só, e começa com o V. Então, vogal, então consoante normal. Por isso é o il, tá? E o di porque é posse. Ok? Sara é a filha do vizinho. Sara é a filha del vicino. Se fosse Sara a filha da vizinha, seria de mais lá, porque seria a palavra vicina, que é uma palavra singular e feminina, que tem um lá, né, que tem um a normal, que não é L apóstrofo, porque o L apóstrofo a gente só usa com palavras que começam com vogal ou H. Tá? Então, ó, la filha, la mamma e também la vicina. Então, a hipótese de mais lá vira della, porque o i sempre transforma em e. Então, Sara é la filha della vicina. Ou seja, Sara é a filha da vizinha. As posições articuladas, elas não são difíceis. A única questão é que muitas pessoas confundem sobre quando usar cada uma. E você só tem que entender o mecanismo. Porque ela não é nada mais, não é nenhum monstro de sete cabeças, tá? Ela não é nada mais que uma junção. Só que para você saber quando usar cada específica palavra, dessa aqui, dessa nossa tabelinha, você precisa saber quando usa o de, quando usa o a, quando usa o da, quando usa o in e quando usa o su. Mas, além disso tudo, você tem que saber quando usa il, lo, L apóstrofo, lá, i, li e le, que são os artigos definidos, singulares e plurais. Ok? Então, veja, para isso, você tem que entender bem que qual é a diferença entre folha de carta e, por exemplo, filha del vicino. Muito bem, o de aqui eu estou falando apenas que é uma folha de papel. Aqui é a filha do vizinho. Eu estou especificando que Sara é a filha do vizinho. Ou seja, não é qualquer vizinho, não. É o meu vizinho ou o vizinho da Sara. É definido o vizinho. Aqui também, da vizinha. Eu fiz outro exemplo aqui. Máximo foi à escola com o filho. Não é qualquer filho, é o filho de Máximo. Ok? Ou aqui, com os filhos gêmeos, são os filhos gêmeos de Máximo. E filha gemelle de Máximo. Ok? Ou aqui também. Questa macchina è delle amiche di Sara. Esse carro é das amigas da Sara. Por que, Sara, que não é de amiche? De amigas? Não é, porque eu estou especificando que esse carro aqui é das amigas de Sara. São das amigas de Sara, ok? O carro é delas. Eu estou especificando que é delas, não é de qualquer amiga. São das amigas de Sara. Ok? Essa é a questão, ok? Por isso tem a diferença, porque os artigos definidos, o termo mesmo diz, artigos definidos, eles servem, eles são úteis, eles são usados para você definir. É diferente falar la máquina rossa é de Sara. Se você falar la máquina rossa é dell'amica di Luísa Sara. Aqui estou dizendo que a máquina, que o carro vermelho é de Sara. Não estou especificando quem é Sara. Por isso que, com nome próprio, eu sempre uso a preposição simples, tá? Eu não falo della Sara, da Sara. Eu não digo isso. Eu digo de Sara, ok?
Della Sara, a gente usa em italiano errando, tá? Mas é consuetude a gente falar isso no dia a dia. Porém, você percebe que eu não falo em italiano del Gregório, hipótese. Eu digo di Gregório. A máquina rossa é di Gregório. Não é del Gregório, ou seja, do Gregório. Em português, sim. Em italiano, não. Por isso que é errado você botar a preposição articulada com nome próprio, tá? Seja feminino, seja masculino. Porque aqui eu estou especificando que ela é mulher. Mas por quê? Sara é óbvio que é mulher. E é nome próprio. Então, por favor, não escreva isso e não escreva isso daqui. E sim, escreva esse verdinho aqui, tá? De Gregório e de Sara. Nome próprio, sempre com preposição simples, tá? E o artigo definido serve, como a palavra mesmo fala, para definir. Se não, gente, eu usaria o indefinido. Uma máquina. Uma máquina. Eu não estou explicando qual carro é esse. Estou falando um carro. Poderia ser qualquer um, tá? Aqui não. Estou dizendo que o carro de Sara é vermelho e que o carro vermelho é de Sara. Nessa outra frase, o carro vermelho é da amiga de Luísa Sara. Então aqui estou especificando quem é Sara. Sara é a amiga de Luísa. Sara é l'amica de Luísa. Então aqui, como é posse, porque o carro é de Sara, que é a amiga de Luísa, Sara possui, é proprietária da máquina rossa, ou seja, della máquina rossa, ou seja, do carro vermelho. E Sara é amiga de Luísa, amiga de Luísa. Então, o artigo ele serve para você definir, ok? Mas eu uso sempre com nome próprio, sempre preposição simples. Preposizione semplici, preposizione semplici più nome próprio. Sempre. Ok? Então, é com Sara, é per Sara, ok? Gente, estou falando sempre meu nome. Per Sara, com Sara, de Sara, a Sara, da Sara, ok? Sempre, 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 sempre. Ok? Não per la Sara, com la Sara, della Sara, dalla Sara. Ok? Ótimo. Então, falei sobre a preposição de, né, com o il e com o lá. Mas também existe de mais L apóstrofo, que seria usado, porque é usado, com palavras que começam ou com H ou com vogais. Não importa se é feminino ou masculino, porque eu sempre uso L apóstrofo com palavras que começam com vogal, tá? Então seria sempre del. O L dobra, mas eu mantenho o apóstrofo, tá? Em italiano, em português, apóstrofe. Então, por exemplo, a frase que a gente fez agora mesmo é ótima. Então, ó, la macchina rossa é dell'amica de Luísa Sara. O carro vermelho é da amiga de Luísa, vírgula Sara. Esse dele, nesse caso, seria da. Por quê? Porque amica é feminino. Se fosse dell'amico de Luísa, sei lá, Saulo, por exemplo, aí seria de mais L apóstrofo com sentido de do. Ok? Mas tudo você tem que ver para você pensar se é da ou do. Tudo depende da palavra que segue. Se for feminino, obviamente tem o significado de da. Se for masculino, vai ter o significado de do. Ok? Del, della, dell'apóstrofo. Vou mostrar aqui também o plural disso, mas antes vou mostrar o de mais lo, né? Que eu uso com um significado de posse, porém com alguma coisa, né? Algum substantivo que seja masculino e singular, e tenha lo com o artigo. Então a palavra começa com PS, com GN, com PN, com Z, com Y. Então, por exemplo, vamos dizer, o sabor
do iogurte é morango. Il gusto dello yogurt é fragola. Por exemplo, o sabor do iogurte é morango. Hipótese, né? Aqui já deu um spoiler. O di mais lo, então a gente usa o dello, ok? Do, com o sentido de do. Ou seja, o significado é o mesmo de del, que a gente viu agora, ó, del. Porém, como Vitino começa com V, então consoante comum, eu uso il. Então, o resultado é del. Mas iogurte é diverso, porque começa com Y. Então, eu tenho que usar o lo. E aí, não posso usar o del, e sim dello, porque é o sabor do iogurte. Não é sabor de iogurte. Porque seria diferente aí a frase, tá? Eu tô especificando que o sabor deste iogurte, provavelmente eu tô tomando um iogurte e tal, nessa minha hipótese. Então, o sabor do iogurte específico, especificando, é morango. Ok? Plural disso aqui seria de mais o artigo plural de lo, ou seja, li. Então, dele, ou seja, dos. Então, vamos dizer, por exemplo, o sabor dos iogurtes é morango. Então, ficaria il gusto degli yogurt é fragola. Cara, mas por que iogurte aqui ele não muda? Né? Ele não vira plural, como as outras palavras que a gente viu antes. Tipo padre, tipo filho, que a gente viu que o O vira I. Ok, o iogurte ele não muda no plural porque é uma palavra de origem estrangeira. Então ele não muda. É sempre iogurte no singular e iogurte no plural. Então, para você entender, você que está escrevendo, você que está lendo, que está assistindo essa aula, para a gente entender se eu estou falando sobre um iogurte só ou sobre vários iogurtes, a preposição em si me ajuda, ok? O sabor dos iogurtes. Dos iogurtes é morango. Dello, plural, degli. A regular, di mais li. Ok? Aqui seria di mais L apóstrofo, né? Botei ali na outra página, di mais li dele. Nesse caso seria de da, ok? Eu botei isso aqui. Aqui, ó. Di mais L apóstrofo del, tá? Ou do, depende da ou do, depende da frase. Ótimo. Vou só botar aqui também a opção de mais i, né? Que seria o posse mais o plural de il, ou seja, i. Então fica dei. Então, por exemplo, questa é la máquina, este é o carro, vamos dizer, dei dos filhos, aliás, dos pais, vamos mudar um pouco, dos pais, dei genitori de Maria, hipótese. Seria isso. Este é o carro dos pais de Maria. Porque é dei, né? E não é dele, como aqui. Porque genitore começa com G e não com GN, e sim G, vogal normal. Então, o artigo é I no plural e il no singular. Então, o pai, né, o responsável, é il genitore, plurale i genitori. Ok? Questa è la macchina dei genitori di Maria. Não estou falando sobre qualquer pai, e sim dos pais de Maria. Estou especificando, estou definindo, determinando. Por isso, artigo definido, tá? Então, aqui vou botar em parênteses dos. Dei igual a dos, tá? Às vezes acontece da gente encontrar
palavras que no português são masculinas e que no italiano são femininas. Tipo aqui, carro em italiano é máquina, que é feminino. Enquanto o carro em português é masculino. Acontece. Por isso você tem que aprender, né? Você tem que entender. E não é uma... Você não tem que aprender de cor. Você tem que se acostumar e vai ficar automático para você lembrar que carro em italiano é máquina. E aí, como termina com A, é feminino, tá? Isso você adquire com o tempo, tá? Não tem como você aprender isso de cor, de saber que máquina é feminino porque termina com A, porque tem um lá. Não, você vai aprender isso adquirindo como criança mesmo, aprende e você fazendo uma imersão no idioma, tá? Ouvindo muito, falando muito, lendo muito, vendo a estrutura, você entrando diretamente no italiano como idioma e você trazendo o italiano para sua rotina, tá bom? Então, máquina, mesmo sendo feminino no italiano, em português é masculino e vice-versa. Então, isso acontece com todas as preposições que podem, né, usar e formar preposições articuladas com os artigos. Eu também botei o dele, que seria das, né, plural. Aqui, ó, dele, que nada mais é, nada menos é que o di mais o le. Ah, tá bem aqui, ó, que eu não tinha visto, ó, gente. Di mais le, ou seja, dele, que significa das, tá? Então aqui não tem como você errar, porque o plural, o as, em italiano é sempre le. Então, di mais le, di più le, tá? Isso aqui em italiano é più, seria di mais le, ou seja, di più le, delle, das amigas, tá? Delle amiche, ok? E isso acontece com todas essas preposições aqui. Agora a gente viu o de, tá? Mas a mesma coisa acontece com o a, com o da. Vamos ver mais no detalhe. O a especificamente, a gente tem a mais il, ou seja, al, ou seja, ao. Hipótese. Exemplo. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Tomar um exemplo. Exemplo. Ho detto al figlio di Alessio la verità. Hipótese. Ou seja, eu disse ao filho de Alessio a verdade. Alessio é um nome comum aqui na Itália, tá, gente? Esse al per quê? Porque é a, então, no sentido de para, né? Mas com o verbo dire, que é esse verbo aqui específico de dizer, dire eu sempre uso a. Dire più a. Dire mais a, ok? Sempre. Então, eu disse ao filho, al filho, porque filho é masculino, começa com F normal, então o artigo é il, ok? A mais il, a mais lo, aí vira allo. Hipótese. Hipótese. Eu disse ao tio. Em italiano, lo zio, por quê? Porque tio começa com Z igual zucchero, igual açúcar, então eu uso lo. Por exemplo, eu disse ao tio de Alessio a verdade, não ao filho, e sim ao tio. Allo. Aí a gente tem um L apóstrofo, né? Então fica al, que pode ser tanto ao como a feminino. Hipótese. Oh. Então, hipótese, por exemplo, né? Hipoteticamente, eu não disse ao tio de Alessio a verdade, e sim eu disse al... Ho detto all'amico di Alessio la verità. Não ao tio nem ao filho, e sim ao amigo. Ao amigo de Alessio a verdade. Se fosse feminino, seria all'amica, tá? Então, se for feminino, esse al, né? Eu tenho que usar com um substantivo que seja feminino. All'amica.
Ou seja, a amiga de Alessio, a verdade. Tá? Aí tem o a mais lá, então, alla, hipoteticamente, eu disse à irmã de Alessio a verdade. Daí eu preciso usar o a, que é a la sorella de Alessio la verità. Ou seja, a irmã de Alessio a verdade. Ok? Alla sorella di Alessio. Perché? Porque sorella é feminino e começa com S normal, não é com vogal. Né? Então, seria, senão seria L apóstrofo, igual a gente viu aqui. Ok? Enfim, o plural. Então, por exemplo, ok. Então, por exemplo, A mais I, aí vira AI. Exato, mesma coisa que a gente fala quando a gente sofre alguma pancada, sentir dor. Ai, né? Então, por exemplo, eu disse aos pais, por exemplo, vamos fazer o mesmo exemplo de antes. Eu disse aos pais de Alessio a verdade. Então, ai genitori de Alessio la verità. Então, aqui, aos pais. Esse aqui seria aos. Esse aqui seria a, né? Esse aqui seria ao ou a, eu tinha escrito, não lembrava. A, aos, do mesmo jeito que o ali, né? Eu escrevi errado. Do mesmo jeito que a mais o li, que eu uso com palavras que começam tanto por vogal ou H, ou com palavras que têm aquelas específicas exceções, então PS, PN, GN e tal. Então isso aqui seria ali, mas o significado é sempre aos. A menos que você esteja falando sobre alhos, porque alho em italiano é alho. E o plural seria literalmente agli, tá? Mas normalmente você consegue distinguir, né? Você consegue diferenciar se está falando sobre os alhos, né? Alhos, ou se está falando sobre aos, né? Aos alguém, ok? Então, a mais li, significado de aos. Então, vamos usar o mesmo exemplo de antes, do lo, eu vou usar com o plural, tá? Porque é a mesma coisa. Então, ó, por exemplo, o ali pode valer tanto para plural de lo, como plural de AL apóstrofo, né? Porque eu uso AL apóstrofo se for masculino com o li. Então, ali, né? Tipo aqui, all'amico. A mesma coisa vale aqui pro di, tá? Ao invés de usar o dele, escrevi aqui o dele como zucchero, deixa eu ver aqui se eu botei o dele. Dello yogurt, dei genitori. Ah, ok. O dele eu falei então antes, né? Ah, o di mais li, dele, pode ser tanto com uma palavra que começa com Y, com Z e tal, ou também poderia ser degli amici, né? Dos amigos. Então, não sei. O nome, il nome degli amici di Marco não sei, Luca e Leonardo, hipótese. Ou seja, o nome dos amigos de Marco, aliás, é Luca e Leonardo. O nome dos amigos de Marco é Luca e Leonardo. Gente, até um pouco rimou, né? Esse dele é plural de del, com L apóstrofo, tá? Del, esse daqui, tá bom? Que pode ser tanto da como do, depende do significado, né, da palavra que segue. Se for masculino, então vai ser do. Se é feminino, vai ser da, ok? A mesma coisa vale aqui. Então, esse ali, eu posso usar tanto, por exemplo, eu disse aos tios, então, ali, se de Alessia na verità, então aos tios, como também eu disse aos amigos de Alessia a verdade. Tranquilo, tá? Então, ho detto agli amici di Alessio la verità. Ou seja, eu disse aos amigos de Alessio
a verdade. Ok? Ok. Esse é o ali. 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 Aos amigos. Ok? Ai e o ali, né? E também tem a opção plural de o lá ou de o L apóstrofo, que em todos os dois casos é a mais lê, né? Porque o plural de lá é lê e o plural de L apóstrofo também é lê, ok? Então vamos fazer aqui dois exemplos, tá? Seria a lê, ou seja, as. Então, hipoteticamente aqui, por exemplo, vamos formar aqui, vamos dizer aqui, as irmãs de Alessio, então, ho detto alle sorelle de Alessio a verdade, la verità, então aqui, as irmãs com um acento, né? As irmãs de Alessio a verdade, como também se eu usar a opção de eu disse as amigas de Alessio a verdade, então aqui, as amigas de Alessio a verdade, só vou botar um pouquinho mais para cima, porque senão fica muito, 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 muito imprensado, né? Fica muito próximo, a pessoa não consegue entender nada, né? Então aqui, ó, as irmãs, porque sorelle tem no singular o lá, que começa com consoante comum, e é feminina, com palavra, e aqui começa com vogal A, é feminina, então eu sempre uso alle, porque não tem outra opção no plural, né? Sempre A mais le, nesse sentido. Porque com o verbo dire, eu uso sempre A. Eu uso sempre o A, ok? Então, vocês estão vendo que é sempre um mecanismo? Eu preciso da preposição, saber quando usá-la, né? Então, para isso a gente estuda, e saber quando usar os artigos definidos, né? Quando a gente quer especificar. Então, aqui eu não estou falando para qualquer filho, estou falando pro filho de Alessio, estou falando ao filho de Alessio, é verdade. Aqui é a mesma coisa, ao tio de Alessio, não é qualquer tio, aqui não é qualquer amigo, eu estou especificando. Estão entendendo? Então, a gente viu o de. O a, também tem o da, que é a mesma regra. Então, eu uso o da mais o il, então vira dal, né? Então, hipoteticamente, sono andata dal parrucchiere. O que significa isso? Significa eu fui ao cabeleireiro. Só que, em italiano, as pessoas usam muito, 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 muito esse uso, a gente usa muito esse uso, né? Bom, tem esse uso, essa função da preposição simples da, de você usar ela no sentido de moto a luogo. Ou seja, o que é isso? Significa que você vai para algum lugar. É um movimento para algum lugar. Mesmo sendo da uma preposição que indica origem, tá? Eu uso o da, por exemplo, para indicar que eu venho de algum país e eu venho, sei lá, ou de alguma cidade, e eu venho da Roma, hipótese, ou seja, eu sou de Roma, né? Eu venho de Roma, minha origem é Roma, tá? Eu uso isso. Só que aqui a gente não está estudando o da em si, a gente está estudando o da mais artigos, preposições articuladas. Então, eu venho da Roma é ok, porém, por exemplo, vamos falar eu venho da cidade de Roma. Aí eu preciso especificar que é da cidade. Então, io vengo dalla città di Roma. Eu venho da cidade de Roma. Vocês estão vendo em português da cidade? Não é eu venho de Roma ou eu sou de Roma. Eu venho da cidade de Roma. Eu estou especificando. E por que é dalla? Porque é o da, origem, mais o lá, porque città é feminino, então vira o dalla. Sim? Igual o nome, o sobrenome de um cantor que infelizmente ele já é morto, ele faleceu, ele se chamava exatamente Lucio Dalla. Lucio Dalla.
muito talentoso. Se você não conhece esse cantor, vale muito a pena. Muito famosa canção Caruso dele. Vale muito a pena. É difícil, tá, de você entender, porque ele canta em napoletano, mas o refrão em italiano dessa música é lindo, maravilhoso. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E o nome desse cantor, que já é falecido, era Dalla. Exatamente, dá, tá? O significado é dá, ok? Ótimo. Sono andato dal. Esse aqui não é um termo que eu uso para indicar, nesse caso aqui, uma origem, e sim um movimento que eu estou fazendo para ir até o cabeleireiro. Ou seja, aqui seria eu fui ao cabeleireiro. Eu fui ao cabeleireiro, ok? Dal parrucchiere. Eu uso o da com profissões para indicar que eu fui para algum lugar, né? E para um lugar específico onde essa pessoa trabalha. No caso aqui seria um salão de beleza, porque o cabeleireiro ou uma cabeleireira trabalha num salão de beleza, tá? Esse aqui, parrucchiere, é cabeleireiro. Se fosse mulher, seria dalla parrucchiera. Ou o nosso dalla novamente. Ou seja, eu fui à cabeleireira, pra cabeleireira, ok? Então, o mecanismo é sempre o mesmo. O da mais il é o dal. Da mais lo, dallo. Então, por exemplo, sono andato dallo zio. Nesse caso aqui, não é a profissão, porque aqui seria da mais profissão, como eu falei agora, né, dal parrucchiere, e sim, eu fui para casa do tio, ou seja, do tio dele, né, dessa pessoa. A casa dello zio seria essa a outra opção, para você falar a mesma coisa. Como isso aqui é mais demorado e é mais longo, a gente usa o dallo. Dallo zio, dalla zia, dalla nonna. Ok? Sono andato dallo zio, ou seja, eu fui à casa do tio. No caso, seria do meu tio, né? Porque eu não vou para casa de qualquer tio, né, gente? Dallo zio, da mais L apóstrofo seria dal. Novamente, assim, dal. O dallo significa ou do, né? No sentido de eu saí do quarto, né? Eu saí do país, do pior país do mundo. Sempre dallo, tá? Aqui poderia ser tanto do como da. Por exemplo, sono andata dall'amica di Sara. Isso aqui significa eu fui para casa da amiga de Sara. Olha como é elaborado. Para casa da amiga de Sara. Deixa eu só botar maiúsculo aqui. Eu estou botando maiúsculo para ajudar você a ver melhor, né, as posições. Ou seja, seria a casa dell'amica di Sara. Dall'amica di Sara é più corto, é mais curto, tá? É più corto. A mesma coisa se fosse com um homem na casa do amigo de Sara, ótimo. Sono andata dall'amico di Sara. É a mesma coisa. Fui na casa, fui, né, para casa, eu fui à casa, fui à casa da amiga ou do amigo de Sara. Novamente, Sara é nome próprio, então não tem preposição articulada, tá? Dal, então o dal, da mais lá, ou seja, dalla, que a gente viu mais cedo, tá? Então a gente viu aqui dal, que significa do, origem. E aqui, seria voltar maior, aqui, dá mais lá, ou seja, dalla. Ok? Ótimo. Ou seja, dá. Origem. Ótimo. Dal, dalla,
Dallo, dá é l'apostrofo, dalla novamente, que eu botei aqui, então eu vou tirar, dá mais i, ou seja, o plural de dal, né? Então seria dai, dai. Então, por exemplo, io, exemplo, sono andata dai genitori di Sara. Ou seja, eu fui para casa, eu fui à casa dos pais de Sara. Ok? Eu tô frisando muito, deixa eu botar maiúsculos aqui de novo. Por que eu tô frisando muito? Porque a gente usa muito essa estrutura desse dar com sentido de moto a luogo, tá? Com o sentido de você ir para algum lugar, ok? Ou seja, seria a casa dei genitori de Sara. Ok? Dá mais i, ou seja, dos. Ok? A mesma coisa acontece com dagli, né? E com dalle. Dá mais li, a gente forma dagli, também dos. E dá mais le, a gente forma dalle, das. Dos. É muito comum a gente usar o dalle, principalmente com a palavra, com o país Estados Unidos. Porque sendo Estados Unidos uma palavra, um país que começa, né, o stat é S mais consoante é uma das exceções com as quais a gente usa o lo, ou seja, o li no plural. Então, exemplo, io vengo dagli Stati Uniti. Ou seja, eu sou dos Estados Unidos, tá? Eu venho dos Estados Unidos, sou americana. Então, ok? Dagli Stati Uniti. E o dalle seria das. Então, io sono andata dalle amiche di Sara. Sei lá, eu fui para casa das amigas de Sara. Eu fui à casa das amigas de Sara. Ou seja, a gente tem que unir a posição em si com os artigos, tá? A gente viu o di, o a, o da, falta in e su. Vou fazer primeiro o su porque ele é mais simples, tá? Para poder até dar um descanso mais para você. O su, ele indica contato. A posição su indica contato. Então eu posso dizer o su, então assim, ó, o telefone, teléfono é na minha mão, está em cima da minha mão. Então, ó, mão em italiano é feminino, então é la mano. Então, se eu quero falar assim, o telefone está em cima da minha mão, il telefono è sulla mano. Ok? Ou seja, o telefone está em cima da minha mão. Ou da mão, né? Tô falando aqui sulla mano, então da mão. Como que eu cheguei a essa conclusão? Sulla, porque su é contato, né? A preposição em si é contato. E o lá, por quê? Porque mano é feminino. Apesar de ter a palavra mano, o o no final, mano é feminino. Até mesmo como no português, né? Mão é feminino. Então é la mano. Por isso que eu consegui sulla, porque é su mais lá, ou seja, sobre a, em cima da, né? Para vocês terem ainda mais certeza. Su, lá, uguale sulla, ok? Em cima da. Do mesmo jeito acontece com todos os artigos. Então, é su mais il, fica sul, né? Em cima do. Esse su, além de querer dizer contato, também tem o significado de sobre o. Então, assim, na questão de assunto. Então, por exemplo, vamos dizer, sulo, tá? Então, ou seja, su, né? Mais lo, sullo. Então, sobre o, hipótese, né? Ou em cima do, dependendo da frase, pode ter significados diferentes. Então, por exemplo, la lezione di oggi è, esempio, è sullo studio
sobre o estudo, sullo studio delle preposizioni. Ó, usei aqui duas preposições articuladas, ou seja, isso aqui seria: a aula de hoje é sobre o estudo das preposições. Esse sobre o, em italiano, seria sullo, tá? Vou botar aqui maiúsculo, pra ficar mais claro ainda, tá? Agora eu vou ter que tirar do lugar? Não, tudo bem. Ótimo. Sullo, ou seja, sobre o, ok? Sullo. Aqui, su mais lá, su mais il, ou seja, em cima do ou sobre o no sentido de assunto. Sobre o no sentido de assunto. Botei aqui, ó. Assunto. Em italiano, argomento. Ok? Su mais il, su mais lá, su mais lo, e assim vai, tá? Aí a gente também tem su mais i, né? Sui, ou seja, sobre os, né? Su mais li, ou seja, sobre os também, mas com palavras que começam, são plurais, né? Que começam por vogal, ou por consoante, ou por palavras que começam com aquelas exceções. PS, PN, X, Y, Z, S mais consoante. O su mais lá a gente viu, e su mais lê, aliás, su mais L apóstrofo, que eu não falei ainda, sul, eu uso com uma palavra, que começa por vogal, por exemplo. La lezione di oggi è sull'eroe mitico. A aula de hoje é sobre o herói mítico. Herói em italiano começa por vogal, então, perfeito. E a mesma coisa com su mais lê, ou seja, sobre as, né? Ipotesi, la lezione di oggi è sulle preposizioni, né? Ipotesi, e realmente está sendo. La lezione di oggi è sulle preposizioni articolate. Ou seja, a aula de hoje é sobre as preposições articuladas, tá? Ok. Só vou diminuir aqui porque eu quero falar para você agora, te explicar a preposição in, que ela um pouco, muitas vezes, dá alguns problemas. Esse aqui pode ser tanto sobre o como sobre a, tá? Deixa eu só, então, diminuir aqui essa grid aqui. Ótimo. Vamos ver agora a in, que significa em, no, né, dentro, tá? Então, o in tem esse significado. O in, a preposição in, ela é mais complicada porque ela muda completamente quando a gente junta ela com os artigos. Então, por exemplo, a preposição in mais il vira nele. Então, essa daqui aparece muito com a di, né? Porque na di mais il vira del. Então, o i vira e. Nesse caso aqui, o i, ele não aparece, ele desaparece, né? Então, só tem o ne, o n, mais o il que vira nele, tá? Então, por exemplo, nel Medioevo, ou seja, no Medioevo, tutto era più difficile. Ipotesi. Ou seja, no Medioevo, tudo era mais difícil. E é verdade, né? Pelo menos no livro de história. No Medioevo, tudo era mais difícil. Nel Medioevo. A gente usa o nele também com anos, tá? Então, por exemplo, agora é 2023, nel 2023, sto studiando italiano, ipotesi, sei lá. Em 2023, não seria, no português seria em italiano, no, né? Então, em 2023, estou estudando italiano, hipótese, né? Ok? Nele, então, tem o significado de no. Vou escrever aqui. No, ok? No. No carro, no ano 2023, no Medioevo, tá? In mais il uguale nel. In mais lo, nello. Ok? Nello.
in mais L apóstrofo nel. Então, por exemplo, no armário você encontra, hipótese, nel armádio trovi tutto, hipótese. No armário você encontra tudo. Gente, nem sempre é assim, né? Quem dera. Nell'armadio trovi tutto. Então, o que significa no? Aqui pode ser tanto no como na, né? Nell'armadio, por exemplo, na água, nell'acqua, nell'acqua, ó, nell'armadio, nell'acqua, potabile, ci sono, ou seja, existem, tem, nell'acqua ci sono molte sostanze. Ou seja, na água potável tem muitas substâncias, ok? Nell'acqua, ou seja, na água potável. Substâncias. Nell'acqua potabile. Ou seja, demonstrando que também nel, né, com apóstrofo. E por que com apóstrofo? Porque eu uso L apóstrofo. E por que eu uso L apóstrofo? Eu uso L apóstrofo porque armário começa por vogal. E aqui é a mesma coisa. Então, na água potável, no armário, você encontra tudo. Né? Essa seria a tradução no português, tá? No armário, você encontra tudo, ok? Daí eu tenho nele, ou seja, desculpa, em mais lá, ou seja, nela, já corri, nela, ou seja, também é na, né? Porém, com palavras que começam por consoante e são femininas. Então, por exemplo, nella stanza di Sara c'è polvere. Vou escrever aqui. C'è polvere. Ou seja, no quarto di Sara, o até melhor, nella stanza no, nella camera di Sara, no quarto de Sara, tem poeira. Ipótese. Por que nella? Porque stanza, aliás, câmera, né, que eu troquei, câmera começa por vogal comum, né? Então, a gente usa sempre o lá. In mais lá, nella camera di Sara c'è polvere. Ou seja, no português seria no quarto, porque esse é outro exemplo de palavra que no português é masculino e no italiano é feminino, tá? Tipo carro e máquina, né? Nella máquina também, no carro, nella máquina, no carro, né? Tem muitas opções de frases possíveis, tá bom? Nella, in mais i, então nos, que seria nei, né? Então, nos, então, por exemplo, nei piatti italiani, nos pratos italianos, c'è amore, hipótese. Ou seja, nos pratos italianos tem amor. Nos pratos italianos. Vou até botar maiúsculo, tá? Nei piatti italiani c'è amore. E mais lì, ou seja, nele, também nos, né? Então, por exemplo, negli studi più recenti si scopre blá blá blá. Ou seja, nos estudos mais recentes, descobrimos que, né, ou descobrimos, hipóteses, tá? Hipóteses. Por que tem nele e não nei? Porque studi começa com S mais consoante, né? Então, eu preciso usar o lo no singular e o li no plural, né? Então, nos estudos mais recentes, descobrimos. Por último, o in mais le, que tem o significado de nelle, ou seja, nas. Eu uso tanto para palavras, por exemplo, nelle stanze d'albergo, tipo nos quartos de hotel,
né? Então, aqui, S mais consoante, no feminino não tem diferença, então o que importa é que seja uma palavra que começa por consoante, então, nelle stanze, como também nelle acque, ou seja, nas águas potáveis, nelle acque potabili. Novamente, sempre nelle, nas águas potáveis. Águas potáveis. Ou seja, essas são as preposições articuladas. Nesse esquema, eu posso mostrar para vocês que foi exatamente o que a gente estudou agora, né? Então, aqui, ó, nel, nello, nel, nella, nei, negli, nelle, o su, sul, sullo, sulla, apóstrofo, sulla, sui, sugli, sulle, e isso vale para todas essas outras aqui também, tá? Então, é tudo um mecanismo. Para você saber usar bem as posições articuladas, você tem que entender que é uma junção. Só que para, por exemplo, eu fazer uma junção e conseguir fazer, por exemplo, uma expressão matemática onde tem subtração ou adição e multiplicação, e também às vezes divisão, eu preciso saber bem dividir, multiplicar, subtrair e adicionar, né? Senão eu não consigo chegar até o resultado. E aqui é a mesma coisa. É uma junção, é um mecanismo que você precisa aprender a fazer sozinho, tá? E essa tabela aqui pode te ajudar, essa aula aqui com certeza vai te ajudar, e se te ajudou, deixa aqui nos comentários, tá? Para qualquer dúvida que você tenha, pode escrever aqui a sua dúvida nos comentários, e salva esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrita, mas acredite em mim, ou não é inscrito, né? Acredita em mim, isso aqui não é dificílimo, isso aqui não é impossível. É um mecanismo que, se eu conseguir aprender a usar essas posições articuladas, você também consegue, e você também vai, porque eu acredito em você, tá bom? Essa aula termina aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, peço para você deixar um like aqui nesse vídeo. E não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, no YouTube, ou seja, esse daqui. Tenho um perfil no Facebook, no TikTok, no Telegram tem um grupo, tá? Tá bom? Para você aprender italiano. E é isso. Grazie mille, alla prossima. Tchau, tchau.